A aviação fascina e assusta, com momentos incríveis que vão de feitos tecnológicos impressionantes a incidentes inesperados. No vídeo de hoje, você verá os 20 momentos mais selvagens e inesquecíveis da história da aviação, todos capturados por câmeras. De pousos inacreditáveis a falhas de arrepiar, prepare-se para acompanhar histórias que vão deixar você na ponta da cadeira. É hora de decolar e descobrir o que acontece quando voar sai completamente do roteiro. Número 1. Pequeno avião cai após decolar. Um pequeno avião decolou da pista e caiu apenas 15 minutos depois. Normalmente, os aviões decolam, voam tranquilamente pelo céu e fazem pousos suaves. Uma rotina que todos conhecemos e apreciamos. Mas o que acontece quando as coisas não saem como o planejado? Às vezes, isso resulta em acidentes assustadores. Em outras, um pouso surpreendente de tirar o fôlego. No vídeo de hoje, mergulhamos nos momentos mais inacreditáveis da aviação já capturados por câmeras. Momentos que vão deixar você na ponta da cadeira. De quase colisões a feitos extraordinários, confira os 20 momentos mais selvagens e inesquecíveis da história da aviação. Prepare-se para decolar rumo a esses episódios chocantes. Número 2. Porta de avião se desprende. Um Boeing 737 MAX da Alaska Airlines enfrentou uma situação aterrorizante quando uma de suas portas se abriu no meio do voo, logo após a decolagem. Passageiros viajando de Portland para Ontário, Califórnia, registraram vídeos chocantes mostrando a porta do meio da cabine completamente separada da aeronave. O incidente aconteceu minutos após a decolagem, deixando os passageiros atônitos ao verem a porta sendo arrancada enquanto o avião ainda estava no ar. Felizmente, a aeronave conseguiu retornar em segurança ao Aeroporto Internacional de Portland. Havia 171 passageiros e 6 tripulantes a bordo, todos ilesos. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos está investigando o caso para entender como isso aconteceu. Dados de rastreamento mostram que o avião atingiu uma altitude de mais de 5.000 metros antes de ser redirecionado de volta. O Boeing específico foi entregue à Alaska Airlines em outubro de 2023 e havia realizado apenas 145 voos. A porta traseira, localizada atrás das asas, geralmente é selada durante os voos como uma medida de segurança que impede sua abertura. Agora, a companhia aérea e os investigadores estão trabalhando para descobrir como e por que essa porta de emergência se soltou no meio do voo. A investigação está em andamento e mais detalhes devem surgir em breve. Número 3. Pouso em chamas. Um voo da Frontier Airlines enfrentou um momento assustador ao realizar um pouso forçado no Aeroporto Internacional Harry Reid, em Las Vegas. O voo 1326, vindo de San Diego, teve problemas quando os pilotos detectaram fumaça na cabine. Eles rapidamente declararam emergência. Ao tocar o solo, o avião sofreu um pouso brusco que causou o estouro dos pneus, resultando em chamas saindo da parte inferior da aeronave. Vídeos gravados por testemunhas mostram as chamas e a trilha de fumaça que o avião deixou. Apesar da intensidade do ocorrido, as equipes de emergência estavam preparadas. O Corpo de Bombeiros do Condado de Clark correu para o local. Havia 190 passageiros e 7 tripulantes a bordo, e todos foram evacuados com segurança. O incidente ocorreu por volta das 13h15 da tarde. O motivo do pouso brusco e do incêndio ainda está sendo investigado. A Administração Federal de Aviação confirmou que o aeroporto suspendeu os voos até às 7 da noite, afetando diversas operações. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes também está apurando os motivos que levaram ao incidente. Tanto a companhia aérea quanto as autoridades estão trabalhando para determinar o que deu errado. Número 4. Aproximação perigosa na Grécia. Um dia ensolarado na Grécia se tornou inesquecível para entusiastas da aviação quando um avião da Wizz Air realizou um pouso extremamente próximo ao solo no aeroporto de Skiathos, no dia 5 de agosto. O piloto Demetrios Gregório capturou o momento impressionante em que um Airbus passou por cima de uma multidão de fotógrafos. Durante a descida, um dos fotógrafos teve que se abaixar para evitar ser atingido, já que o avião passou perigosamente perto. Esse tipo de pouso é possível devido ao fato de o aeroporto de Skiathos ter uma pista curta, com apenas 1.629 metros, cerca de metade do comprimento padrão de pistas em aeroportos maiores, que geralmente têm entre 3.000 e 4.000 metros. As condições climáticas quentes também contribuíram para o evento.
Em dias quentes, o ar é menos denso, dificultando a desaceleração das aeronaves ao tocarem a pista. Por isso, os pilotos precisam começar a descida em altitudes mais baixas. O voo 847 da Wizz Air havia partido de Nápoles, na Itália, e durou pouco mais de 1 hora. Durante a descida, o avião voou a apenas 12 metros acima dos observadores, criando uma experiência inesquecível para quem estava no local. Número 5. Fogo no ar. Chamas saíram do motor de um Boeing 777 da Air Canada momentos após a decolagem, deixando passageiros e espectadores em choque. A aeronave, com quase 400 pessoas a bordo, havia acabado de decolar do aeroporto Pearson, em Toronto, quando faíscas começaram a sair de um dos motores. Um vídeo capturado por testemunhas mostra o momento aterrorizante em que alguém exclama: "Meu Deus, o motor está pegando fogo!" O incidente ocorreu pouco depois das 8h45 da noite, em uma quarta-feira. Apenas 65 minutos depois, o avião retornou ao aeroporto para um pouso de emergência. Equipes de emergência aguardavam no local, e felizmente todos os passageiros estavam a salvo. O avião foi retirado de operação para inspeções adicionais, e os passageiros foram transferidos para outro voo rumo a Paris algumas horas depois. Este incêndio é apenas um de uma série de incidentes preocupantes envolvendo aeronaves da Boeing. Recentemente, um avião da Garuda Indonésia precisou realizar um pouso de emergência após um incêndio no motor e outro Boeing 737 teve parte de sua fuselagem danificada durante um voo. Esses eventos levantaram questões sobre a segurança dos modelos Boeing. Número 6. Queda fatal no Afeganistão. Um avião de carga. Boeing 747 caiu logo após decolar da base aérea de Bagram, no Afeganistão, resultando na morte de todos os 7 tripulantes a bordo. A aeronave transportava veículos militares pesados, incluindo 5 veículos blindados resistentes a minas. Um vídeo de câmera de painel capturou os últimos momentos do avião, que começou a subir, mas estagnou apenas 12 segundos depois. O avião balançou de um lado para o outro antes de mergulhar em direção ao solo, criando uma enorme bola de fogo e uma nuvem de fumaça negra. Investigadores analisam as caixas pretas para entender o que causou o acidente. Especialistas acreditam que o peso excessivo na parte traseira do avião pode ter tornado a aeronave incontrolável. A aeronave era operada pela National Airlines, uma empresa especializada em transporte de equipamentos militares. Apesar de alegações do Talibã de que o avião foi abatido, não há evidências que confirmem essa hipótese. Investigações continuam para determinar as causas exatas do acidente. Número 7. Pouso fracassado em Moscou. Em 5 de maio de 2019, uma tragédia aconteceu no aeroporto Sheremetyevo, em Moscou, quando um Sukhoi Superjet 100 da Aeroflot caiu logo após a decolagem, matando 41 pessoas. O avião transportava 73 passageiros e 5 tripulantes. Sobreviventes relataram que a aeronave foi atingida por um raio, obrigando o piloto a realizar um pouso de emergência com os tanques de combustível ainda cheios, o que agravou a situação. Ao tocar a pista, o avião pegou fogo e os passageiros usaram tobogãs de emergência para escapar das chamas. Vídeos mostram equipes de resgate correndo para apagar o incêndio enquanto os sobreviventes fugiam para a segurança. Dos passageiros, 37 sobreviveram, incluindo 2 crianças. Muitos elogiaram a atuação dos comissários de bordo, que foram essenciais para salvar vidas. Relatórios indicam que raios frequentemente atingem aviões, mas raramente resultam em acidentes. Este episódio trágico serve como um lembrete de como o perigo pode surgir rapidamente nos céus. Número 8. Avião se parte em 2 na Costa Rica. Um avião cargueiro da DHL protagonizou uma cena dramática ao realizar um pouso de emergência no aeroporto Juan Santa Maria, na Costa Rica. O Boeing 757, que seguia para Guatemala, sofreu uma falha hidráulica logo após a decolagem, obrigando o piloto a retornar. No entanto, ao tocar a pista, o avião derrapou, saiu da pista e acabou se partindo em 2, com a cauda completamente separada. Apesar da cena chocante, os tripulantes escaparam ilesos, embora um deles tenha sido levado para avaliação médica por precaução. A pista do aeroporto foi fechada por 5 horas, causando atrasos para mais de 8.000 passageiros e afetando 57 voos. Fotos mostram o avião danificado, cercado por equipes de resgate que usaram espuma para conter qualquer incêndio.
Tanto a DHL quanto as autoridades locais iniciaram investigações para determinar a causa do incidente. Apesar do caos, a rápida reação da tripulação e dos serviços de emergência evitou um desastre maior. Número 9. Canopy aberto no meio do voo. Imagine estar em um voo acrobático, realizando manobras em alta velocidade quando, de repente, a cobertura do cockpit se solta e desaparece. Foi exatamente o que aconteceu com a piloto e compositora Narine Mumjan durante um voo de treinamento em seu Extra 330 LX, um avião monomotor especializado em acrobacias aéreas. Enquanto executava um barrel roll, uma manobra de rotação completa, o canopy, a cobertura transparente que protege o cockpit, foi arrancado do avião, deixando Narine exposta a ventos de alta intensidade e a uma situação completamente caótica. A perda repentina da proteção gerou um barulho ensurdecedor. Dificultou sua visão e até mesmo sua capacidade de respirar. Foi como ser atingida por um furacão enquanto tentava pilotar. Minha visão ficou comprometida e o barulho era quase insuportável, relatou Narine após o incidente. Apesar do medo, a piloto manteve a calma e priorizou pousar a aeronave em segurança, o que exigiu toda sua habilidade técnica e concentração. Após o pouso, a investigação revelou que o pino de travamento do canopy não estava devidamente ajustado antes da decolagem, o que permitiu que ele se soltasse durante o voo. Narine admitiu que não realizou a verificação completa por estar se recuperando da Covid-19, além de ter voado sem proteção ocular adequada, o que agravou a dificuldade de lidar com a situação. O incidente foi compartilhado por ela anos depois, com imagens capturadas por câmeras a bordo, como um alerta para outros pilotos sobre a importância de realizar verificações rigorosas antes de cada voo. Nunca subestime o checklist pré-voo, ele salva vidas, reforçou. Essa experiência assustadora não só testou seus limites como piloto, mas também se tornou uma lição valiosa para a comunidade de aviação acrobática. Número 10. Helicóptero colide com avião. Uma cena de filme de ação se tornou realidade no aeroporto regional de Pearland, no Texas, quando um helicóptero Robinson R-44 perdeu o controle e colidiu violentamente com um avião pequeno estacionado. O acidente, capturado por câmeras de segurança, começou quando o piloto do helicóptero tentou pousar, mas algo deu terrivelmente errado. O helicóptero, pintado de preto, começou a girar descontroladamente enquanto se aproximava do hangar. Em vez de um pouso suave, ele espiralou em direção ao chão e bateu diretamente em um pequeno avião branco que estava estacionado. O impacto foi tão forte que as lâminas do rotor continuaram girando, destruindo parte do avião e espalhando destroços por todos os lados. Apesar da violência da colisão, o piloto do helicóptero conseguiu sair completamente ileso. 3 homens que estavam próximos ao hangar correram para verificar se ele precisava de ajuda, mas incrivelmente ele não sofreu ferimentos e caminhou até eles por conta própria. O incidente ocorreu em uma manhã de domingo, por volta das 9h30, causando susto entre os trabalhadores e pilotos que estavam no aeroporto. A Administração Federal de Aviação iniciou imediatamente uma investigação para determinar as causas da perda de controle do helicóptero. Especialistas sugerem que fatores como uma falha no sistema hidráulico ou um erro humano podem ter contribuído para o acidente. O helicóptero Robinson R-44 é amplamente utilizado em voos comerciais e de lazer, mas exige extrema precisão por parte dos pilotos para evitar acidentes como esse. A cena, embora assustadora, teve um desfecho milagroso, já que ninguém ficou ferido. Esse evento serve como um lembrete do quão imprevisíveis e perigosas podem ser as operações aéreas, mesmo em terra firme. Além disso, destaca a importância de manutenção rigorosa e treinamento contínuo para evitar situações semelhantes no futuro. Número 11. Balão de ar quente colide com rochedos. Uma manhã tranquila na Turquia se transformou em pânico quando um balão de ar quente, com 20 turistas e 2 pilotos a bordo, colidiu com as famosas formações rochosas de Love Valley, na Capadócia. O acidente aconteceu por volta das 6 da manhã, após uma rajada de vento empurrar o balão contra as rochas conhecidas como chaminés de fada. Rebecca Horsfall, uma britânica de 31 anos, estava observando o nascer do sol com seu parceiro quando testemunhou o acidente. Ela descreveu o momento como incrivelmente assustador. Apesar do impacto, não houve feridos. As equipes de emergência chegaram rapidamente e garantiram que todos estivessem seguros. Um dos passageiros elogiou o piloto pela confiança transmitida durante o pouso forçado.
Rebecca, que estava na região com seu parceiro e 3 cães, compartilhou que era comum ver balões subindo diariamente, mas que nunca esperava presenciar um acidente desse tipo. Apesar do susto, todos escaparam sem danos graves, e o incidente reforçou a importância de voar com segurança em condições climáticas adequadas. Número 12. Colisão no ar na Malásia. Um acidente devastador ocorreu na base naval de Lumut, na Malásia, durante ensaios para o desfile do 90º aniversário da Marinha Real da Malásia. 2 helicópteros colidiram no ar, resultando na morte de 10 tripulantes. Imagens compartilhadas online mostram um dos helicópteros atingindo as hélices do outro, causando a queda de ambas as aeronaves. Um dos helicópteros caiu em uma pista de atletismo, enquanto o outro colidiu com uma piscina próxima. Infelizmente, não houve sobreviventes. Os helicópteros envolvidos eram modelos Fennec e AW-109. A tragédia ocorreu por volta das 9 da manhã. Fotos do local mostram os destroços espalhados e equipes de resgate em ação. O primeiro-ministro Anwar Ibrahim expressou suas condolências às famílias das vítimas, chamando o evento de uma tragédia dolorosa. Este episódio triste serve como um lembrete dos perigos envolvidos até mesmo em operações militares rotineiras. Número 13. Corda arrebenta durante parasail. Uma aventura de parasail se transformou em pânico para um casal indiano quando a corda de seu paraquedas arrebentou. Ajit Katad, de 30 anos, e sua esposa, Salah Katad, de 31, estavam curtindo o passeio na praia de Nagoa, em Diu, quando, no ponto mais alto, a corda se rompeu, jogando-os no mar. O momento aterrorizante foi capturado em vídeo pelo irmão de Ajit, que assistia da lancha. Ele gritou em pânico ao ver o casal despencar. Felizmente, ambos usavam coletes salva-vidas, e os salva-vidas chegaram rapidamente para resgatá-los. Apesar do susto, o casal não sofreu ferimentos graves. Ajit contou que o paraquedas balançou descontroladamente antes da queda, tornando difícil manter a calma. Ele também revelou que seu irmão havia alertado os operadores de que a corda parecia desgastada, mas foi ignorado. O proprietário da empresa atribuiu o incidente a fortes ventos e o chamou de um evento raro. Mesmo assim, o casal considerou a operação negligente, embora tenha decidido não apresentar queixa. Número 14. Avião cai na água em Hampton Beach. Em uma tarde ensolarada, um avião surpreendeu banhistas ao fazer um pouso de emergência nas águas de Hampton Beach, em New Hampshire. A aeronave, que carregava um banner publicitário, apresentou problemas mecânicos e o piloto foi forçado a pousar no mar. Durante o pouso, a cauda do avião se levantou momentaneamente, mas logo voltou à posição normal. O piloto, único a bordo, saiu ileso e foi resgatado por salva-vidas em questão de segundos. O avião, um Piper registrado na Skyline Aerial Eds, havia decolado do aeroporto Hampton por volta das 10h45 da manhã. Depois de realizar algumas voltas pela praia, enfrentou falhas no motor. As investigações começaram imediatamente após o incidente, com a Administração Federal de Aviação examinando as causas da falha. Apesar do susto, o piloto conseguiu evitar ferimentos e um potencial desastre. Número 15. Carro voador realiza voo histórico. Um protótipo de carro voador completou um voo entre 2 cidades na Eslováquia, marcando um momento revolucionário na tecnologia de transporte. O Aircar da Klein Vision decolou de Nitra e voou até Bratislava em 35 minutos, transformando-se de carro para aeronave em menos de 3 minutos. Equipado com um motor BMW de 160 cavalos e uma hélice fixa, o Aircar atingiu velocidades de até 180 km por hora. Após o pouso em Bratislava, ele retornou à forma de carro e foi conduzido diretamente para o centro da cidade. A Klein Vision já está desenvolvendo um modelo mais avançado, o Aircar Prototype 2, que terá um motor de 300 cavalos, capacidade para mais passageiros e autonomia de até 1.000 km. Este evento mostrou que os carros voadores podem estar mais próximos da realidade do que imaginamos. Número 16. Impacto com pássaros causa incêndio. Um voo da United Airlines sofreu um incêndio no motor logo após decolar do aeroporto O'Hare, em Chicago, devido a um impacto com pássaros. Passageiros e testemunhas no solo ficaram aterrorizados ao verem chamas saindo do motor esquerdo da aeronave. O avião, que seguia para Miami, precisou retornar para um pouso de emergência. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram as chamas claramente visíveis no motor. Um dos passageiros relatou o som alto e os tremores antes do anúncio do retorno ao aeroporto. Apesar da gravidade do incidente,
O avião conseguiu pousar em segurança por volta das 11h15 da manhã e ninguém ficou ferido. A United Airlines rapidamente transferiu os passageiros para outra aeronave, que partiu às 13h24 da tarde. A Administração Federal de Aviação iniciou uma investigação para determinar a extensão do impacto com os pássaros. Este incidente serve como um lembrete de como esses eventos podem ser perigosos, mas também destaca a importância de respostas rápidas para garantir a segurança de todos a bordo. Número 17. Paraglider em queda livre. Kevin Phillip, um piloto experiente de paragliding, viveu um momento de terror na Espanha ao realizar uma manobra acrobática em Orania. Uma forte turbulência fez com que as linhas de seu paraquedas se enrolassem, deixando-o em queda livre. No vídeo compartilhado por Phillip, é possível ver o piloto tentando desesperadamente abrir seu paraquedas reserva, que acabou se enroscando em suas linhas principais. Ele descreveu a situação como incrivelmente rara e azarada. Com apenas um segundo antes do impacto, Phillip conseguiu abrir manualmente o paraquedas de emergência, o que desacelerou sua queda e salvou sua vida. Apesar do susto, ele não sofreu ferimentos graves. Phillip usou o incidente para alertar outros entusiastas sobre a importância de conhecer bem seus equipamentos e manter a calma em situações de perigo extremo. Sua experiência mostra como segundos podem fazer toda a diferença em esportes radicais. Número 18. Avião quase atinge rodovia movimentada. Uma pequena aeronave Cirrus CR-20 quase causou uma tragédia ao cruzar uma rodovia movimentada ao norte de Toronto, no Canadá. Após decolar do aeroporto Buttonville, o avião perdeu altitude, atravessou uma cerca e passou perigosamente perto de carros antes de cair em um terreno ao lado da estrada. Imagens de uma câmera veicular mostram o avião voando tão baixo que uma das asas quase atinge um carro em movimento. A aeronave acabou caindo em uma vala, deixando sua fuselagem severamente danificada. A bordo estavam um instrutor de voo e uma estudante, ambos ilesos. A manobra que eles tentavam realizar era o toque e arremetida, um exercício comum em treinamentos, que envolve pousar e decolar rapidamente. O Conselho de Segurança nos Transportes do Canadá está investigando o motivo da falha, mas o incidente deixou tanto motoristas quanto os ocupantes do avião abalados. Felizmente, ninguém ficou ferido nesse susto de proporções gigantescas. Número 19. Resgate giratório no Arizona. Uma mulher de 74 anos, ferida em uma trilha no Arizona, teve uma experiência angustiante durante o resgate de helicóptero. Enquanto era içada no helicóptero, sua maca começou a girar descontroladamente, girando no ar por mais de 40 segundos. O problema foi causado por uma linha estabilizadora que falhou, deixando a maca à mercê dos ventos criados pelas hélices da aeronave. A equipe de resgate tentou várias vezes diminuir a rotação, elevando e baixando a maca, até que o movimento para frente do helicóptero finalmente estabilizou a situação. Apesar do susto, a mulher não sofreu ferimentos graves, mas foi tratada por tontura e náusea. O piloto-chefe explicou que esses giros, embora raros, podem ocorrer durante resgates e que a equipe está sempre preparada para lidar com isso. Este episódio reforça os desafios que equipes de resgate enfrentam em condições extremas, mesmo quando o objetivo é salvar vidas. Número 20. Foguete recuperado pela SpaceX. A SpaceX realizou um feito histórico ao lançar o maior foguete do mundo, o Super Heavy Starship, e recuperar seu propulsor usando braços mecânicos gigantes chamados de Mechazilla. O foguete, equipado com 33 motores potentes, decolou da base da SpaceX no Texas e separou seu propulsor após 3 minutos de voo. Enquanto o estágio superior seguia para a órbita, o propulsor retornava à Terra. Os braços Mechazilla capturaram o propulsor em um movimento preciso, algo nunca antes realizado. Este avanço marca um grande passo em direção ao objetivo da SpaceX de criar foguetes completamente reutilizáveis, o que pode tornar as viagens espaciais mais acessíveis e eficientes. Com esses avanços, a SpaceX está mais perto de alcançar missões regulares para a Lua, Marte e além, revolucionando o futuro da exploração espacial. Esses foram os 20 momentos mais impressionantes e inesquecíveis da história da aviação, mostrando que o céu pode ser tão desafiador quanto fascinante. Seja em situações de perigo extremo ou avanços revolucionários, cada história prova a resiliência humana e o poder da tecnologia. Esperamos que você tenha gostado dessa jornada cheia de adrenalina e inspiração.
Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar suas opiniões nos comentários. Até a próxima decolagem!